Olá, você sabe a relação ou correlação que existem entre essas palavras? Condenação, atribuição, imputação, justificação. Nós estamos agora no período chamado período da Páscoa, onde surgem muitas questões a respeito da Páscoa e do cristão. Quando falamos em Páscoa, não podemos deixar de ir ao texto de Paulo aos Romanos, e cabe aqui dizer que é uma carta que usa conceitos, termos forenses, jurídicos, termos legais. E por isso que na sua escrita, muitas dessas palavras, praticamente 90% da carta aos Romanos, são termos que são usados neste campo jurídico, nesse campo forense. Quando lemos o versículo de número 1 do capítulo 8 aos Romanos, nós encontramos a expressão: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação aqui usada por Paulo é a palavra katakrima. Kata significa para baixo, de acordo com, e crima, julgar. Em termos literais, práticos, significa a penalidade imposta, um veredicto ou uma situação de servidão penal. Então nós temos a palavra condenação do capítulo 8, no versículo 1. Mas quando vamos para Cristo, nós vemos uma promessa sobre a vida do Messias, a promessa do sofrimento, que ele seria o alvo de toda a ira de Deus. Por isso, dentro das doutrinas ou da teologia dos axiomas das doutrinas de Cristo, nós encontramos o termo doutrinário propiciação. Propiciação é algo ou alguém que sofre toda a ira de Deus, para que Deus, que é totalmente santo, possa se tornar propício para aquela pessoa ou para aquela situação. Jesus foi o alvo. Jesus foi esse alguém que sofreu toda a ira de Deus. Jesus foi o alvo. O impacto da ira de Deus foi em Jesus. Em Jesus, nós vemos também a doutrina da imputação, da atribuição. Foi atribuído a Cristo voluntariamente, porque ele o decidiu, ele quis ser esse sacrifício vicário, substitutivo da morte sacrificial, e ele se propôs a sofrer toda a penalidade pelo pecado. Então, em Cristo está imputado todo o pecado da humanidade. E diante desta situação, Cristo sofre toda a condenação, toda a punição penal estava sobre Cristo. Por isso nós lemos lá em João, no capítulo 19, no verso 30, que Cristo, inclinando-se e enchendo os seus pulmões, declarou: está consumado. É usada aqui a palavra também no campo jurídico, forense, a palavra tetelestai, da raiz telos, significa pagar, quitar. Jesus, ele quitou, ele finalizou. Quando um juiz da época tinha ali a lista criminal daquele réu, e alguém vinha com novas informações sobre o réu, sobre aquela ação criminal, ele atualizava o documento, a ficha criminal, a dívida que ele tinha.
E no rodapé daquele documento ele escrevia tetelestai, porque aquela dívida de todos os pecados que ele havia riscado, atualizado, já havia sido paga. Não há nenhuma condenação para este réu que agora está justificado, imaculado, sem qualquer mancha e pode ter acesso a qualquer área da vida com Deus e com a sociedade. Está justificado, tem acesso direto. Por isso, a Páscoa para nós cristãos é Jesus, porque em Cristo Jesus, em nós, não há nenhuma penalidade, porque Ele sofreu por nós toda a penalidade do pecado. Lá no Getsemane, vale lembrar que Getsemane é a união de duas palavras, get, prensa, lagar, e shamen, óleo, azeite. Lá no Getsemane, Jesus foi prensado, Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. E aconteceu o processo da hematidrose, vem aqui da palavra hemato, sangue, hidroses, hidros, que significa água, gotas, líquido, fluido. Jesus ali, ele transpirou, suou grandes gotas de sangue, porque ele estava sendo esmagado com o peso dos nossos pecados. Jesus é a nossa Páscoa. E se eu e você estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Descanse e celebre Jesus,